Esse ambiente aqui é um ambiente muito rico, né? Muito rico mesmo, para a gente se desenvolver, crescer, melhorar, porque de fato gerir pessoas não é a atividade mais simples, está longe de ser a mais simples, né? Existem muitas frentes que a gente ainda precisa entender do comportamento humano e de como as pessoas interagem dentro do ambiente corporativo, fechadinhos ali dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Então, de fato, os aspectos são muitos, aqui eu trouxe algumas evidências e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aí ao longo da minha fala. Portanto, se precisar me interromper, ergue a mão e não precisa esperar até o final, fica à vontade. Se quiser deixar para o final também, você está muito livre para isso. Para a galera que está acompanhando a gente no online, aproveitem também esse conteúdo e já papelzinho e caneta aí para fazer os registros. Muito bem, pessoal, para quem ainda não me conhece, Laís Amaral. Eu sou uma mineira que acredita que as empresas precisam ser lugares melhores para as pessoas trabalharem, mas tem que ser melhor a ponto da pessoa entregar, porque se ela não entrega, não tem caixa. E se não tem caixa, também não consegue viabilizar possibilidades para aquele ambiente ser agradável. Então, é aquela coisa, né? O ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro? E nesse ambiente corporativo que a gente precisa entender é que sim, a gente precisa de resultado, sim, a gente precisa bater meta, sim, as pessoas precisam entender e parar com esse mimimi de que assim, ai, mas essa meta está muito estratosférica. Não, gente, essa é a entrega. O mercado, ele está exigindo da gente um pouco mais, não tem muito o que fazer. Agora, esse ambiente que cobra, esse ambiente que direciona, esse ambiente que tem essa interação, ele é também um ambiente que precisa promover algo agradável para as pessoas estarem. Né? A gente fica muito mais tempo no trabalho do que em casa. E a gente vai entender um pouco que essa ideia do engajamento passa um pouco por isso. Mas antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu queria que você fizesse uma análise comigo relacionada ao que te engaja. Sabe assim? Você é dono da empresa, você é gerente na empresa, você é um líder que atua já há algum tempo. Quando você pensa na sua atividade profissional, o que é que te engaja? O que é que te coloca numa posição de engajamento, de olhar aquilo com mais paixão, com mais vontade de fazer? Eu vou te dar um minutinho para você pensar sobre isso. O que é que hoje, último dia de outubro, a gente está caminhando agora para o último bimestre, né? Caminhando já para novembro, amanhã já é novembro. Se você fizer uma análise rápida, o que te engaja? Numa causa, numa situação, num projeto? O que faz você querer estar ali fazendo, conectado? Para além de pensar sobre isso, eu queria que você dividisse com a pessoa que está do seu lado, para você verbalizar isso. Pode virar para a pessoa que está do seu lado. E para quem está acompanhando online, eu vou pedir para você realmente dialogar com quem está aí com você ou, quem sabe ainda, fazer o seu registro. Mas eu quero dar um tempo para você fazer isso. O que é que te engaja? Acha uma dupla para você. Quem está sem dupla, faz trio. Fala para essa pessoa, conversa um pouco sobre isso. O que é que te engaja? Coloca aí. Aqui vocês, cadê? O que é que te engaja? Pode fazer trio, pode fazer trio. O que é que te engaja? Deu aí? Me conta aí, eu queria ouvir umas 3 duplas. O que engaja vocês? Vamos pegar aqui a média da galera da MK. O que engaja vocês? Queria ouvir pelo menos 3 duplas. O que saiu aí? Foi a mesma coisa? Foi diferente? Como que foi? Cadê? Aqui, como que foi pra vocês? Pergunta. E o que engaja vocês? Prazer. Aquela paixão em fazer. Legal. Dinheiro. Muito bem.
qualidade, o resultado das pessoas. Ver o resultado, o prazer e o que eu sou remunerado pelo aquilo que eu faço. Muito bem, muito bem. O que mais? Espaço para criar. Espaço para criar. Posso... Essa vitalidade que vem com a inovação, de você ter esse espaço para produzir e criar novidades, coisas novas, Uau. propostas. Tem um viés de autonomia, né? Tem um viés assim, tá tudo meio engessadinho, mas aqui eu vou dar uma surfada diferente, né? Aqui eu vou dar uma extravasada. 100%, né? Tá? Por isso eu falo um espaço, mas quando você falou, no primeiro momento já veio na minha cabeça, porque eu já tive uma espécie de uma crise quando eu não podia ou não conseguia criar. E aí eu falei, tá aqui algo que eu tenho de potencial, mas que eu também tenho que incorporar isso para que eu tenha esse espaço na gestão do negócio, né? Percebo. E que é bem produtivo também, de um modo geral. Sensacional. Sensacional. Muito bem. Desse lado aqui, me conta. Uma dupla aí, me diz. O que engaja vocês? Diga. Quem vai? Você foi escolhido. Sinto muito. Né? Te elegeram. A primeira palavra que veio na minha cabeça é evoluir. Evoluir. De evoluir, de traçar objetivo, de estar sentindo que está crescendo, isso me engaja. Perfeito. Sim, gente, segura essa. Sentir que estou crescendo. Não é sobre falar, é sentir. Percebo que eu estou crescendo. Genial. O que mais? Só isso que vocês discutiram? Quem mais aí? Ninguém discutiu, né? Mais um. O que engaja vocês? Você também foi eleito, diga lá. Escolhido democraticamente. Ele era uma dupla, mas eu falei que eu gosto de ser desafiado. Ser desafiado. Até um ponto ser subestimado. Você não vai fazer. Então, agora você vai saber que eu vou fazer. Perfeito. Agora eu faço. Não é só por isso, agora eu faço. Gente, como é que é seu nome, por gentileza? André. Você abre uma empresa que tem os processos bem redondinhos, bem certinhos, assim, bem engessadinhos, e coloque a André para trabalhar. Vai dar certo? Ela vai engajar? Pode chamar o Papa para fazer um treinamento motivacional. Aliás, ela nem vai gostar. Ela fala assim, de novo? Esse papo aí? Vocês entendem o que eu estou dizendo? As pessoas, elas se engajam por motivos diferentes. E nós, como líderes, a gente precisa começar a entender a singularidade das pessoas. Fazer gestão de pessoas, sobretudo, olhando por uma única vertente, vai fazer o nosso negócio retroceder. As pessoas são diferentes. E elas se motivam por situações diferentes. Laís, mas eu achei que era só colocar todo mundo lá dentro e dizer o que eles tinham que fazer, e aquele que não fizer, não tiver engajado, eu mando embora. Sim, vai ficar uma vida em turnover. Pode até ser. Mas vai ficar trocando uma vida inteira. Que eventualmente, às vezes, é o que acontece. Então, é muito fundamental que a gente parta dessa premissa. As pessoas são diferentes. E elas cada vez mais se conhecem, se percebem, e reconhecem em si mesmas aquilo que elas se sentem apaixonadas, engajadas, conectadas. A gente tem que encontrar as pessoas certas para o nosso negócio. Talvez tem gente lá no seu negócio que não é a pessoa certa para você. E está lá tem 10 anos. Laís, mas está faturando a duras penas, num clima péssimo e pesado, adoecendo mentalmente. Ela mesma e várias outras. Porque está no lugar errado. Está no lugar errado. Então, por mais complexo que isso pareça, a simplicidade está na nossa diferença. Somos seres singulares. E a gente tem que começar a fazer gestão pensando nisso. Pensando nisso. O mesmo acontece com os nossos clientes. Eles também se conectam com a nossa marca por motivos diferentes. Eles se engajam com a nossa marca ou desengajam por motivos diferentes. A perspectiva é a mesma. E o que a gente precisa é entender de gente. O que a gente precisa é escuta ativa.
O que a gente precisa é entender melhor o outro para gerenciar esse alocar de pessoas dentro de uma realidade corporativa. Cada vez mais, essa especificidade importa. Quando não tinha muita concorrência, isso não importava muito. Pessoa que precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Alguém falou, preciso de dinheiro. Aqui e lá tem dinheiro, eu vou ficar aqui, que é perto da minha casa. Eu só quero dinheiro, eu preciso. Não tem outra empresa para eu trabalhar. Que nem essa não existe, aqui na minha cidade é só essa. Agora, hoje a gente olha para diversos eventos. Uma cidade pequenininha tem 2, 3, 4, 5 opções. O funcionário escolhe onde ele quer trabalhar. E a gente, às vezes, fica cada vez mais refém dessa situação. O desafio é imenso, mas a saída está muito nessa compreensão. A gente precisa compreender pessoas. Não é sobre rotular pessoas, é sobre entender pessoas. Tem gente lá na sua empresa que entrega muito e que, dependendo do setor que ela tiver, ela vai entregar 3 vezes mais. E tem gente que não entrega nada e você está pensando, vou mandar embora, hoje eu vou sair dessa palestra da NK decidida a mandar fulano de tal embora. E às vezes você vai sair daqui diferente pensando, eu vou trocar de setor. Eu vou colocar num ambiente que ela realmente vai... Tem gente querendo mandar embora, vocês viram essa risadinha? Amanhã avisa lá na contabilidade que a galera vai trabalhar valendo mesmo. A turma está quero mandar embora. Isso, Laís, agora você falou uma coisa incrível, mandar embora. Agora eu gostei de você. Mas veja, às vezes é só uma troca. Às vezes é só uma troca. Às vezes é uma perspectiva diferente, às vezes é um olhar diferente. E a gente precisa amadurecer para isso. Por mais desafiador que isso pareça, a gente precisa conectar gente. Esse é o nosso papel. Independente se o seu negócio vende serviço, se vende produto, você tem um papel importante, prioritário, de conectar pessoas. Você conecta pessoas com seus produtos e você conecta profissionais que trabalham com você, com as suas soluções. E essas pessoas agradecem isso, ficam felizes porque tem paixão no que está fazendo, especialmente se está num ambiente que tem espaço e tem uma característica parecida com a da Andri. E muitas vezes isso é mais simples do que a gente poderia imaginar. Às vezes a gente fica buscando soluções muito complexas para as coisas que são relativamente simples. Só que tem que prestar atenção, leva tempo, né? Que é uma coisa que empresário tem pouco. E que esse é o grande gargalo. Eu não tenho tempo, eu não faço uma análise. Eu tento uma solução rápida, que eu acho que é rápida, mas que às vezes não vai me colocar no eixo que precisa. Então, é um pouco disso que a gente vai dialogar aqui a esse respeito. A começar pelo atendimento. Ah, Laís, como a minha equipe atende o cliente? Também, mas é como você atende o time. É importante entender que nós temos públicos que nós atendemos. Quem aqui é gerente, líder, atua na empresa numa perspectiva de liderança, não é dono do negócio? Tem alguém aqui? Pronto, muito bem. Vocês atendem a diretoria, atendem a equipe, e quando você só atende a equipe e não dá vazão para as expectativas que a diretoria tem sobre as suas entregas, você tem um problema. Ou quando você só atende a diretoria e não olha para a equipe, que você também precisa atender. Ah, mas eu sou o líder, eu tenho que atender? O dia inteiro. Esse atendimento, ele gera conexão ou desconexão. Porque líder tem mania de ser promovido e se afastar da equipe. Eu não entendo isso. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Laís, mas eu não fico conversando muito com a equipe, porque daqui a pouco eles vão se sentir à vontade para ficar pedindo aumento. Falei, meu amor, ele não precisa pedir aumento. Se ele merece, ofereça o aumento. Você resolve esse problema. Porque se você não oferecer, a sua concorrência o fará. A sua concorrência o fará. É você que faz essa análise antecipada. Agora, se a pessoa não merece, deixa claro para ela, através das evidências, das entregas, de que ela não está merecendo. Então, ela também não vai criar expectativa. Porque não é você que não olha para o aumento. Pelo contrário, você olha para o aumento, mas não encontra possibilidade, porque a entrega não está assertiva. Então, vocês dois estão aliados. Eu quero aumentar para você, mas ainda não está dentro do que precisa. Gente, a presunção destrói a gestão de pessoas.
eu acho que eu mereço um aumento de salário. E eu acho que o meu líder não prestou atenção nisso. Eu acho que eu vou procurar um emprego em outro lugar. Aí tem um empresário, um líder do outro lado, com uma percepção um pouco diferente. Eu acho que ele não está querendo crescer. Eu acho que ele não deixa nada em evidência, porque poderia desenvolver, poderia crescer, poderia um monte de coisa. Mas parece que tem duas empresas diferentes. Essa informação não chega. Poxa, você quer crescer? Você quer desenvolver? É importante para você? Eu também quero que você se desenvolva. Preciso que você entregue isso. Se você entrega, a gente conversa sobre aumento. Se você não entrega, não tem aumento. É uma conversa clara, é uma conversa objetiva. Você não alimenta a esperança num cenário que não existe. Agora, o colaborador ficar o dia inteiro presumindo coisas, daqui a pouco ele pede demissão, aí acontece um fenômeno. Calma, não sai. Peraí. Vou te fazer uma contraproposta, que é uma prática muito comum, porque eventualmente a gente não percebeu que aquela pessoa estava se desenvolvendo, estava crescendo, merecia aquele aumento, ou como aquela pessoa valia para nós. E aí eu vou dizer, quando a pessoa pede para sair, você faz a proposta, já não tem mais o mesmo efeito. Você perde até um pouco de barganha ali no sentido de exigências que você vai fazer, porque a pessoa fala assim, tá vendo? Precisa de mim. E aí começa uma bola de neve, que a pessoa topa porque ela gostou do salário, mas ela não gostou da forma. Então ela está engajada com o salário, mas a forma como ela foi percebida a nível de realização e tudo mais, ela não gostou. Então só 50%. Laís, mas eu aumentei o salário. 50%. Vocês entendem como é que é a cabeça do ser humano? Faz sentido isso, gente? E às vezes a gente deixa passar por causa da correria mesmo. A gente vai se envolvendo com várias outras coisas e não para analisar. Porque a gente olha para vendas, tem que vender, tem que faturar. Mas se sai uma peça importante lá do seu setor, para de vender e para de faturar. Então, a gente precisa trazer a gestão de pessoas para a nossa rotina. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso estrategicamente. RH não é departamento para ficar sozinho numa salinha escondidinho lá. Não é. É para sentar do ladinho do diretor. Seja um RH interno, seja um RH terceirizado. Tem que sentar do ladinho para tomar decisão. É para a gente pensar 2, 3 meses para frente. É para a gente pensar nas possibilidades. Porque às vezes um detalhezinho de nada, você perde o engajamento. E aí você tem que construir uma jornada para pegar o engajamento de volta. É muito delicado. É muito delicado. Por isso que a gente fala de rotinas, de situações que a gente vai vivenciando para ter a equipe perto. Né? Vocês já me ouviram falar várias vezes, poxa, gerente, dono de empresa, precisa reduzir a operação e olhar para a gestão. Mas veja, é reduzir a operação, não é sair dela. Porque quando você sai, você perde o tato. Você perde ali a conexão daquilo que está acontecendo. Inclusive, vem poucas ideias para você implementar. Então, é um desafio. E até aqui, o que a gente tem de boas práticas dentro do nosso negócio? Escuta as pessoas. Sente o que está acontecendo. Gente, toda vez que uma pessoa abre a boca, não necessariamente o que ela está falando é o que ela queria dizer. Tem coisas por trás. Mas agora tem que decifrar. É por aí, porque às vezes a própria pessoa está construindo uma narrativa que ela mesma ainda está se descobrindo. Você tem que estar 2 passos na frente. Nossa, quando começa esse discurso, significa que a pessoa tem um radar de crescimento, ela quer se desenvolver. Pronto, como é que eu faço para essa pessoa se desenvolver aqui dentro? Tem espaço? Não tem? Porque às vezes não tem, aí você fala, não tem, vai atuar em outro lugar. Eu libero você para trabalhar em outra frente, porque com a gente, de fato, é limitado nesse sentido. Então, você já tem que ter uma estratégia de formação de pessoas, porque aquelas que são mais audaciosas, daqui a pouco não cabe no negócio mais. Isso é normal. Isso não tem a ver com ingratidão, que às vezes assim, mas foi ingrato, saiu. As coisas são cíclicas. Perceba a atividade que a gente fez aqui, a gente acabou de sinalizar, poxa, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. E o que faz nós, líderes, pensarmos que, de repente, o colaborador não quer?
Então, existem algumas frentes do nosso negócio que, dentro de uma perspectiva financeira, como é o caso aqui da NK, vai promover um desenvolvimento capaz de você manter uma folha de pagamento que segure as pessoas. Mas pode ser que chegue num determinado momento que não. Não é verdade? Diga, fica à vontade. Laís, faz Ah. bastante sentido tudo isso que você está falando para mim, e eu vejo no contexto de quando eu estava na Mercosul. Perfeito. O setor administrativo era muito grande, tinha 20 colaboradores no administrativo, fora a equipe de biólogo. Tá. Hoje na Supreme, eu e meu esposo e a equipe de serviço. Né? E aí que eu sinto a maior dificuldade, porque essa galera da prestação de serviço, mão na massa mesmo, tá muito difícil. É muito Porque difícil. hoje não tem o que, eles não querem saber de engajamento, eles não querem saber de nada. Tipo, é uma coisa assim que os novos, né? Cara, ele vai ali, faz um vídeo no TikTok e ganha mais do que trabalhar ali o mês inteiro ralando. A gente está competindo com empresas e com fontes de renda que não necessariamente tem a ver com o segmento de negócio, né? E aí que é a nossa dificuldade hoje, por exemplo, de engajar realmente a equipe do chão de fábrica. Sim, sim. Que é a galera nova, de 20 anos, que não quer nada. Sim, sim. E você tem muita razão nisso, porque é uma geração nova e a gente está aprendendo a lidar com essa nova geração, já que a competição, ela é até desleal. A gente está concorrendo com um ambiente que, imagina, e veja, isso não é uma verdade absoluta, mas é o que se vende na internet. Né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar X, tem um tal de não sei quantos dígitos, você ganha não sei quantos dígitos, vai fazer não sei quanto, não tem uma coisa assim? Então, assim, aquilo não é real, aquilo. E as pessoas estão muito nesse mundo da fantasia, né? O que a gente tem que pode nos favorecer nesse sentido? Tem quem já foi e precisou voltar. Tem quem já foi e falou assim, opa, não era bem isso, precisou voltar. O que eu acho que ajuda nesse processo? Quando as pessoas, de fato, não estão engajadas, porque elas acreditam que ali ela está, mas se ela não tiver, ela arruma outra coisa, né? Então, eu preciso? Tá, preciso. Mas se, de repente, eu pensar numa situação XYZ, eu saio daqui. Beleza. O que a gente precisa? Nesse formato, reduzir a margem e a possibilidade de uma percepção de super-herói. Porque isso é um grande problema. A pessoa se acha e se sente insubstituível. Se você me mandar embora, você não consegue outra pessoa. É melhor você ficar comigo aqui do jeito que eu tô, porque eu não vou seguir processo mesmo, eu não vou fazer nenhuma dessas atividades. Inclusive, se eu sair daqui, eu vou ganhar mais. Agora, você não. Especialista na minha área, você tem poucos, você sabe que você tem poucos. Então, por mais que eles não verbalizem isso, é essa mensagem que é passada. Sobretudo quando a gente tem esses jovens com algum conhecimento tecnológico e que aplicam isso dentro da empresa. Aí é pior ainda. Ah, tá, porque eu tô aqui, eu faço, eu aconteço, eu não sou muito bom nisso, mas nisso eu sou e você precisa. Então, onde é que a gente erra nesse processo? Quando a gente cria esses pequenos vilões. Não tem ninguém substituível. Desde que você tenha uma rotina de formação, de treinamento, a pessoa sabe que se não for ela, o seu plano B está rodando. Você está dentro das principais, talvez no sistema S mesmo, conversando, dialogando, você tem um banco de talentos aberto, você está com vaga sendo disponibilizado o tempo inteiro. Porque a pessoa pensa assim, tá, mas vai me mandar embora? Não, não vai mandar embora, só porque a gente está com algumas estratégias para formar um time mais fortalecido. E a pessoa fala, nossa, talvez ache, né? Talvez encontre algum profissional nessas buscas que ela está fazendo aí, talvez ela encontre. E aí eu começo a ficar com um pouco de receio. Então, quando o colaborador está muito à vontade, sabe, gente? Quando ele está muito seguro de que ele é o bam, e às vezes a gente está nessa situação, porque a gente está se achando muito, é importante descer do salto, porque não é bem assim. Agora, se a empresa não tem nenhuma política de captação, só vai captar alguém quando perde o colaborador, aí também não, sabe? Porque às vezes eu já tive uma situação assim, Laís, mas eu vi a vaga aberta, a vaga do meu setor. Eu falei, sim, a gente tem projeções de crescimento. E de fato era. E veio um monte de currículo, a gente teve várias informações ali na mão e poderia desdobrar. Agora, quem está lá na operação fazendo corpo mole fala, opa, peraí, eles não estão dormindo. Então, esse tipo de movimentação também comunica. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque tem os vilões, gente. Infelizmente, a pessoa ela não faz nada e você olha e fala assim, tô refém.
Tô refém. Quantas vezes talvez nesse momento você esteja refém de alguém? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Agora, é preciso criar políticas para sair um pouco disso, né? Para as pessoas realmente começarem... Por exemplo, hotelaria aqui em Foz, não sei se tem alguém de hotel, hotelaria sente demais isso. Você precisa de um garçom, você não consegue. Agora, você pode pegar menor aprendiz e fazer uma universidade corporativa e desenvolver isso internamente e começar a desenvolver pessoas incríveis. E aí, aquele que é muito bam, daqui a pouco não tem um espaço para ele, porque não é porque faltou competência, é porque faltou humildade, é porque faltou interação, é porque faltou esse olhar. Então, claro, temos esse problema que é crônico, o que acontece com você acontece com várias pessoas. Agora, o que a gente faz para contrapor isso? Eu gosto de banco de talentos aberto. Eu gosto de vaga disponível, porque de repente, gente, aparece uma vaga, eu tenho lá um videomaker na empresa. Eu abri a vaga, apareceu um cara incrível. Eu tenho várias possibilidades, posso ter 2 videomakers e dobrar as possibilidades de acesso na internet. Eu posso pegar aquele meu videomaker, que é videomaker, mas ele é muito melhor design, fazer uma interação e trazer o vídeo. Eu posso fazer essa movimentação. Agora, se eu fico esperando, contando com a sorte dele ficar bonzinho comigo, e eu vou engolindo o que ele vai fazendo, isso não inibe a possibilidade dele falar para você, a partir de semana que vem eu não venho mais. Porque às vezes ele vai ganhar R$100 a mais. Ele já está desengajado, entende? E aí você vai ter que começar do zero. Esse movimento de banco de talentos vai ter que começar do zero. Então, a gente precisa também tatear e ir protegendo a empresa. Porque não é sobre mim nem sobre o colaborador, é sobre a saúde da empresa. Então, explica, vou abrir uma vaga, porque realmente a gente vai fazer uma oxigenação. E ok. A pessoa também tem que saber que ela precisa entregar o suficiente para ficar naquela função. E se ela não entrega, a gente precisa movimentar. Agora, às vezes a gente tem uma cultura de legitimar. Ah, você não faz nada, mas nisso você é incrível, eu vou tolerar você. Olha eu há 30 anos tolerando você. Entende? E a pessoa, claro, ela vai se sentir à vontade para... Então, existe uma geração um pouco mais difícil, isso é um fato. E também existe um amadurecimento nosso, isso aqui é um exemplo, a gente está aqui hoje aprendendo um pouco mais sobre isso, para a gente poder lidar, porque é difícil. Sabe, eu me lembro na pandemia que o pessoal falava assim, eu recebi uma chamada dizendo, Laís, consegue dar uma entrevista aqui na TV rapidinho para a gente falar sobre trabalho na pandemia? Como que o líder vai gerenciar a equipe? Falei, meu amor, vamos aprender. Vamos conversar sobre, né? Nunca passei por isso. Ah, mas é que a gente queria uma entrevista. Eu falei, vamos, mas como nós vamos dialogar? Porque é novo. E tem um montão de coisa que é nova. A gente vai ter que tatear. Agora, com uma característica de avanço. Porque é um tal de assim, mas eu não quero me indispor com tal pessoa. Tá, mas ele está preocupado em não se indispor com você? Você está seguro que ele está contigo no jogo? Porque daqui a pouco ele sai e você fica na mão. E a empresa fica como? A gente tem que pensar antes. Porque dá sinais. A pessoa que está desengajada, ela dá sinais. Alguém queria falar? Aqui? Por favor. Eu tenho uma dúvida, por exemplo. Ok. Nesse caso, pode acontecer, tipo, que a gente está falando de chão de fábrica, onde a gente não tem muita possibilidade de pagar mais, certo? Então, aumentar o engajamento por meio de salário não seria possível. Mas também a pessoa não consegue ver, tipo, uma expansão da onde ela está. Tá, ela não tem essa percepção. Mas, por exemplo, hoje eu estou aqui na MK, eu consigo ter uma percepção, eu sou consultor financeiro, tenho uma profissão. Ano que vem, eu vou ser promovido para tal. Jogou ali, né? Deu só uma olhadinha pro lado aqui, jogou pro universo. Vai que, né? Você me deve essa, tá? Importante saber. Eu mando... Isso, um chocolatinho, tá? Tudo me agrada. Aí, tipo, eu consigo ter essa visão. Tá. Mas, por exemplo, se eu tô lá, nas primeiras quadrilhas, né? Então, tipo, não sei como tava montando vocês, mas tipo, eu tô lá o dia inteiro montando as quadrilhas. Tá bom. Tipo, beleza, como que ela consegue me engajar? Tá. Porque, tipo, eu não sei como. Perfeito. Entendeu? Eu vou te dizer... Só terminando, a Fer sempre fala que hoje o trabalho não é só um sustento. Antigamente era sustento. Aí hoje tem um glamour envolvido, tem uma questão de profissão, de Sim. Eu quero ser. Tá. Então, tipo, não sei como engajar pensando que a pessoa só tá ali porque foi o que ela arrumou e daqui a pouco ela quer sair. Perfeito. Como é que é seu nome? Arthur. Arthur, é o seguinte. Arthur o quê? Castro.
Arthur de Castro. Tem piadinha interna ali, né? A galera já pegou. Eu não peguei, mas depois vocês me contam. Ai, que chique. Laís Amaral, Arthur de Castro. Arthur, eu vou te dizer o seguinte. Olha só. A sua pergunta ela é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. E eu vou dar um passinho para trás e vou te trazer um cenário super complicado da minha área, por exemplo. Quando a gente vai mapear a cultura, numa empresa, a gente tem um cenário quando a gente vai mapear a cultura com a galera do escritório e quando a gente vai mapear a cultura com a galera do operacional. Porque lá no operacional eu tenho uma pessoa que não lê. E eu preciso que ela me responda coisas. Então, a gente tem um gargalo dentro das ferramentas de gestão de pessoas, sobretudo de cultura, para fazer com que a pessoa nos entenda. Então, veja, começa por aí. Pensando que o mapa de cultura ele é para entender aquela empresa como ela funciona e, a partir disso, definir algumas ações, a gente já tem um baita de um desafio. Essa pessoa que trabalha na operação, no chão de fábrica, ela, eventualmente, não tem uma noção do que é um sonho. Às vezes ela trabalhou tanto ao longo da vida ali, ó, repetido, tal qual Charles Chaplin, né, que a gente já falou do filme aqui, até citei um exemplo uma vez. Ela só pensa naquilo ali, ela não olha o horizonte, eventualmente ela não pensa em crescer, eventualmente ela não pensa em se desenvolver. É aquilo já de muitos anos e não tem muita perspectiva. O RH tem um papel importante de despertar isso nas pessoas. Porque se eu tenho pessoas engessadinhas, para algumas funções especificamente, vai fazer pouca diferença. Mas para outras vai. Para outras vai trazer um impacto sério para a empresa. Como é que eu engajo uma pessoa que está aqui, ó, redondinho, só nas questões dela? Eu preciso ter políticas de compreensão daquilo que essas pessoas percebem do negócio. Porque eu tenho pessoas nessa área, por exemplo, que elas nem falam. Elas não se expressam, elas não trazem aquilo que elas estão imaginando. E o RH vai tendo um problema cada vez maior. Então, isso é crônico dentro da gestão de pessoas. Existem ferramentas que estão sendo pensadas, inclusive no meu doutorado, essa é a minha tese. Como é que a gente faz a cultura chegar na operação? Porque hoje não chega. Hoje não chega. O desafio existe, mas ainda é menor. Porque quando a gente está falando de pessoas que vêm de uma história de Brasil, de revolução ali, ó, é um cenário muito complexo. Muito complexo. E a gente ainda vai ter aí pelo menos mais 50 anos dessa estrutura, até a gente conseguir, de alguma forma, automatizar tudo. Então, é um desafio grande, não tem muitas respostas para isso. O que eu posso dizer para você é que a empresa, sentindo o perfil de colaborador que ela possui, ela precisa desenhar políticas para estimular. Se eu tenho pessoas travadas e condicionadas numa operação fixa, uma pessoa que não avança, a gente tem um problema, porque a gente precisa de gente pensando. E a história do Brasil em relação ao trabalho você não precisa pensar, você só faz o que eu estou falando. Então, não só na operação a gente encontra isso, mas essa é na maioria, mas também nos escritórios a gente encontra coisas assim, não fui orientado a pensar, não fui orientado a sugerir. Logo, eu não vou pensar em possibilidades que possam ampliar o meu engajamento. Eu venho aqui, você me paga direitinho, eu vou seguir a minha vida igualzinho eu tenho sempre ali e tá ok. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a história do Brasil não favorece esse entusiasmo para que a gente possa usar isso como gatilho e promover ações de engajamento. Porque a pessoa ela já está numa condição de vida muito mais condicionada a situações que ela viveu e aprendeu ao longo da vida. Então, é um desafio imenso. A gente não encontra isso só na operação, a gente também encontra isso no administrativo, pessoas que a gente olha e fala, poxa, tem mega potencial, mas a pessoa não se vê nesse lugar. Então, quando a gente fala de psicologia dentro das empresas, quando a gente fala de ações de sensibilização e da própria saúde mental, é para, de alguma maneira, estimular, porque, de fato, não é fácil promover grandes ações de engajamento. O que a gente tem de cenário positivo nisso, Arthur, é assim, essas pessoas se engajam com o que elas estão recebendo ali. Se pagar em dia, está tudo certo. Se você pagar atrasado, tem um sindicalismo na empresa. Então, de uma certa forma, também o RH consegue construir isso de uma maneira mais segmentada, por assim dizer. Agora, se você quiser avanços do ponto de vista de crescimento, de expandir a mente, a jornada é mais intensa e a gente está buscando respostas para isso. Alguém quer falar? Diga. Acho que a questão da dificuldade quando a gente chega com o chão de fábrica é porque
É muito desafiador. É muito desafiador. Porque às vezes o que a pessoa quer é o pagamento um dia, ter uma rotina tranquila, sair, beber uma cachaça 8 horas da noite. E aquilo é o suficiente. E é isso, essa é a ambição da pessoa. Então, acho que um dos grandes problemas de gestão que a gente comete é sempre falar assim, mas se eu tivesse recebido essa oportunidade quando eu era jovem, né? Sim, sim. Mas é a sua visão, é a sua... É o seu olhar, de onde você vê, né? Então... É de onde você vê. É muito difícil você se colocar no lugar de uma pessoa que às vezes está tranquilo com o que está recebendo, porque não é todo mundo que tem uma necessidade de ver... De crescer, de se... É muito desafiador. A gente que trabalha com conhecimento vai ficar, de certa forma, pela forma como a gente contrata as pessoas, a gente até espera que as pessoas queiram um crescimento. Sim. Mas não são todos os setores que têm essas pessoas. E sobretudo assim, quando a gente olha para o chão de fábrica, a gente não tem grandes problemas com desengajamento. Ali a gente tem uma situação de geração. Mas essa pessoa que já trabalha há muitos anos no chão de fábrica, a gente não tem grandes problemas de engajamento com essa pessoa. Com essa geração, vamos dizer assim. Agora, a galera mais jovem, sim, aí é um problema. Aí a gente tem que pensar. E às vezes é abraçar o churn e focar em treinamento, né? Não tem, muito... método de processo de entrada para negociação, abraçando a rotatividade. Sim. Vai seguir aquela linha, né? Vai seguir aquele roteiro estruturado. Então, é preciso entender que elas se motivam por questões diferentes e que a gente precisa conhecer quem está conosco. O principal equívoco é não conhecer as pessoas que estão conosco. É não entender fazer minimamente um estudo dessas gerações. Sabe, a minha geração, especificamente, olhando para essas pessoas que trabalham já há muitos anos, que tem essa paixão pelo trabalho, que valoriza. Sabe aquela coisa assim, se eu tiver que ficar aqui até 11 horas da noite, eu fico? Tem uma galera que, meu amor, 5h30, você não encontra nem o rastro. Lá estou indo para academia, você quer que eu trabalhe? Não quero que você trabalhe, eu quero que você entregue. Se estiver entregando, pode ir embora até antes. Aí eu tenho um empresário que fala assim, não, mas antes não. Falo, meu amor, mas eles estão entregando, deixa aí. Né? Vai dizer, não, é melhor trabalhar aqui porque eu tenho alguma flexibilidade, mas entrega. Agora, não coloca uma metinha lá de, poxa, negócio... Não, é uma meta de verdade, a pessoa atinge e vamos ir pra frente. Porque a pessoa quer tempo, a pessoa quer buscar o filho na escola. Não quer parar de trabalhar, mas quer buscar o filho na escola. Se está numa empresa que quando ele entrega, ele consegue esse tempo, por que não? Lais, mas lá na empresa é até 6 horas. Ok. Mas saiba que talvez você vai encontrar um baita de um profissional que se ele trabalhar até 4, ele se apaixona pela sua empresa e fica lá para a vida inteira. Porque talvez ele não encontre isso em outro lugar. Então, a gente tem que começar a entender mecanismo de engajamento, até como esse viés de a minha concorrência não faz, eu faço diferente. Então, os melhores querem trabalhar aqui. Esse também é um raciocínio importante para a gente ter. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas ninguém do meu segmento faz isso. Tá, mas talvez ninguém do seu segmento vai ter profissionais tão incríveis quanto os que você vai atrair, que têm desejos e que têm vontades e necessidades. Diga. Não? Ok. Então pronto, se ela se motiva... Oi, pode falar. Do anterior, porque tá. Você falou antes que tipo, a gente precisa entender as motivações das pessoas e que a gente precisa conhecer. Perfeito. Mas às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Elas não se conhecem, por isso essa coisa da psicologia interna dentro das empresas, essa busca, porque elas não têm essa compreensão. Eu preciso estimular para poder conhecer. Então, elas não vêm prontas de casa, assim. Porque não tem o que eu fazer mesmo nesse caso. A pessoa precisa ir para terapia. Ou você precisa estimular... Não, veja, calma. Mas não é pejorativo. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas veja... A pessoa não vai nem entender isso. Por que eu tenho que... Ela não vai entender. Mas se você estimula, quando eu falo dessa, veja, uma perspectiva inspiracional, olhando para esse viés, a pessoa vai falar assim, qual que são os projetos? Por exemplo, eu tenho empresa que a gente faz quadro de sonhos. E toda vez que a pessoa realiza o sonho, tá lá no mural para todo mundo ver qual que é o seu sonho. Toda vez que a pessoa realiza, ela coloca um checkzinho lá. E a empresa celebra a realização daquele sonho. Então, em algum momento, alguém sentou com essas pessoas para dizer, vamos pensar nos nossos sonhos? Vamos pensar o que coloca a gente em movimento? A empresa hoje, Fer, ela tem um papel de estímulo. Porque se eu preciso dessa pessoa engajada, eu tenho que ir na raiz.
Se ela não sabe o que engaja ela, sou eu que preciso despertar, porque ela não vai vir com isso pronto. Ela só sabe que está desanimada. E eu só sei que ela chega atrasada. Mas nem eu conheço em profundidade, nem essa pessoa trouxe essa informação. Porque tem gente que vem para entrevista de emprego e fala assim, para mim é importante chegar em casa no horário porque eu vou jantar com a minha filha. Tem gente que deixa claro. Tem gente que fala assim, se precisar meia-noite você fica? Aham, isso aqui também. Aí depois o primeiro dia que fica faz um bico imenso, ninguém aguenta. Você falou bastante ali sobre os sonhos, né? Tá. Sobre conhecer as pessoas, assim, num ponto de vista muito importante, talvez os feedbacks semanais, quinzenais. Ajudam. Também para saber o que é que a pessoa está sentindo, né? Total. Expor total ali, fazer o mural dos sonhos que realmente, sim. Tem um impacto, né? É muito legal. É algo muito emocionante, às vezes, para aquela pessoa compartilhar o que ela deseja e também agradecer, porque está ali naquela empresa e dali ela conseguiu conquistar aquele sonho. Total. Você sabe o que é legal nesse sentido? No LinkedIn, isso acontece muito, né? Eu tenho algumas empresas nesse formato também. O colaborador contar o como ele é feliz naquele lugar e o que ele conquistou na vida dele ali. E às vezes, isso vai de encontro com o que você trouxe, às vezes a pessoa, ela vai dizer, nossa, eu sou muito feliz, aí uma câmera como essa vai dizer, eu sou muito feliz aqui porque aqui eu conquistei isso, aquilo outro. Ou seja, a gente estimulou uma gravação dos mais antigos, pegamos os 5 mais antigos da empresa. Eu já vi situação que a pessoa que estava na empresa há bastante tempo pensou no quão a empresa foi boa para ela 5 minutos antes de gravar o vídeo. E aí depois que terminou a gravação, se emocionou, sabe? E falou, nossa, não tinha pensado em tanta coisa que eu conquistei depois que eu tô aqui. Olha a âncora, a minha vida é melhor depois que eu tô aqui. Você entende? Essa coisa da paixão que foi dita aqui mais cedo, ela aflora. Agora, a pessoa não ia se despertar para isso sozinha lá na casa dela. É vocês que estão aqui hoje que precisam criar políticas para fomentar a percepção que as pessoas têm da marca. Entende? E veja, saíram coisas lindas. Sabe? E às vezes a pessoa, às vezes até o fato do nascimento do filho na época que ela trabalhava e foi quando ela estava aprendendo e não sei quem ajudou. Se emocionou. Nossa, estar aqui é bom. Olha quanta coisa boa que eu vivi. Entende? É esse estímulo que a gente tem que fazer para criar esse cenário de aproximação. Poxa, tenho paixão pelo que eu estou fazendo aqui. Justamente porque as pessoas se motivam por coisas diferentes. Agora, se tem uma coisa que nos conecta, é isso aqui. Se tem uma coisa que pode ser uma regrinha básica para todos nós, é isso aqui. Todo mundo tem necessidade fisiológica, todo mundo tem necessidade de segurança e de relacionamento. Se a gente pegar as 3 primeiras. Se lá na sua empresa não tem uma estrutura, uma política que promova relacionamento entre as pessoas, você já está fora daquilo que acontece na humanidade. A necessidade fisiológica de comida, a necessidade de pagar conta, ela é de qualquer pessoa. A pessoa começa a não pagar conta, ela começa a ficar desengajada. Ah, Laís, mas a pessoa ganha 10 mil e gasta 10 mil. Tá bom, tá na hora de talvez trazer a NK para dar uma palestra de finanças pessoais. Que já aconteceu várias vezes. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Começa a perceber que as pessoas têm uma falta de estrutura financeira, você vai gerar o estímulo. Porque daqui a pouco, quando ela tem controle financeiro, essa necessidade do dinheiro está atendida. Vocês entendem, gente, o que eu estou dizendo? Agora, se a gente, não, eu vou pagar tanto, e é isso, se quiser, às vezes você fala assim, tá, mas isso aqui não paga, o fulano de tal trabalha para mim, ela paga o aluguel, tem 3 filhos, assim, mas eu tenho que me preocupar com isso? Se tiver de olho no engajamento, sim. Ou talvez essa pessoa não serve para sua empresa, porque talvez naquela função, com as características e as condições que aquela pessoa tem, naquele recurso, se você fizer uma conta de pão, você vai ver que não dá. E, eventualmente, você vai encontrar essa pessoa desengajada. Porque ela não atende, não consegue atingir esse básico. Laís, quer dizer que eu posso fazer na minha empresa alguns treinamentos de educação financeira? Você deve. Você deve fazer. Você deve, seja a NK, fazer parcerias, criar possibilidades. De verdade. Porque essa é uma necessidade humana. E talvez a sua empresa é maravilhosa, tudo flui bem, mas a pessoa não está atendendo essa necessidade. Mas eu, empresário, tenho que me preocupar com isso? Se você tem uma perspectiva de engajamento, você tem que se preocupar. Você vai fazer a sua parte. Agora, claro que você está com a pessoa 1, 2, 3 meses, 1 ano, aquilo não funciona, a pessoa não entra na linha, gasta mais do que...
Você deu o recurso, você deu a possibilidade. Aquilo não está fluindo, às vezes a pessoa vai falar que vai sair da empresa por um motivo X e você já sabe que é por isso aqui. Vai desengajar. Vai desengajar. E às vezes não é sobre o que ela ganha, é como ela gasta. É você que vai gerar o estímulo. Tem a pessoa que vai sozinha lá na internet, vai procurar um curso, vai pedir uma ajuda? Tem, mas a grande maioria não vai fazer. É você que cria políticas. Lá no seu calendário de endomarketing, você vai colocar uma vez por ano uma palestra de finanças. Porque você já sabe que isso vai gerar um problema para você administrar. Eu já vi situações da gente trazer a esposa para fazer o orçamento doméstico do mês. Saíram felizes, porque agora sabe o que vai gastar, o que pode, como é que faz uma compra no supermercado. Contei isso aqui da outra vez. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E às vezes vai fazer uma parceria, vai gastar nada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque vai cair nesse viés de falta de engajamento por uma coisa que você não tem nada a ver, mas que você pode promover políticas internas. Você pode promover uma interação diferente, para que as pessoas possam acessar, porque você já sabe que isso vai gerar falta de engajamento. Do mesmo jeito que ninguém, e absolutamente ninguém, entrega o seu melhor com medo, com dívida é muito parecido. A galera de finanças aí vai me ajudar. Com medo, gente, se o funcionário tem medo de você, eu já vou te dizer, o engajamento vai passar longe. Ninguém entrega o seu melhor com medo. E se eu não entrego o meu melhor, eu não tenho sentimento de realização. Logo, estou desengajado. Não me sinto realizado. Eu aprendi um monte de coisa na faculdade. Eu queria colocar em prática, eu não tenho com quem falar sobre. Estou guardando um monte de coisa. Não consigo trocar essa informação. Ninguém me dá acesso. O meu líder é mega centralizador. Eu não tenho sentimento de realização. Essa pessoa está desengajada agora. Tá lá, hoje trabalhou, feliz, bonitinho, mas se você falar assim, tá feliz de verdade? Eu falo, queria fazer isso, não consigo. Porque ela não consegue satisfazer a necessidade de se sentir realizado. Sou uma analista, sou um profissional, eu faço, eu entrego, meu líder me ouve, me sinto realizado com a minha carreira, estudei 4 anos na faculdade. Se essa pessoa não tem o sentimento, alguém aqui hoje falou, me sentir... Alguém fez um comentário. Como? Cadê? O que era? Sentir que estou evoluindo. Sinto que eu estou evoluindo. Vem uma realização profissional por trás disso. E se eu percebo, poxa, eu vou colar aqui, porque é aqui que a coisa acontece, é aqui que eu me realizo. Agora, se a pessoa está lá com você há 5 anos e ela não consegue perceber que está valendo a pena, ou que eventualmente tudo que ela estudou ela consegue, no mínimo, conversar, porque não é nem sobre aplicar o que a pessoa está falando, é sobre ouvir o que a pessoa está falando. Por isso que eu digo, empresário sem tempo é empresário sem gestão de pessoas. Porque eu tenho que sentir a pessoa, eu tenho que ouvir. Empresário atolado na operação não percebe o que está acontecendo, não consegue. E não percebendo, deixa passar coisas tão simples quanto essa aqui. 1900 e bolinha que isso aqui existe. É para qualquer ser humano, é para mim, é para vocês e é para o time que vai operacionalizar lá amanhã. É uma necessidade. Não tem como a gente negociar com isso. Não tem como negociar com isso. As pessoas possuem essa necessidade. E minimamente o seu negócio tem que ter pelo menos uma política para satisfazer isso. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Muito bem. Veja, é uma base para a gente pensar. Quais são as necessidades e desejos, né? Promover debates, interação. Às vezes no cafezinho, gente. Qual que é o sonho que você quer realizar esse ano? Às vezes é uma conversa mega informal. Você vai chegar na sua sala e vai anotar. Mas ali é uma conversa informal. Você bateu um papo ali, você captou. Não precisa assim, vou marcar uma reunião com você para saber qual é o seu sonho. Não precisa. Não tem que vestir uma roupa de gala para isso. E às vezes até nem é bom, porque vai criar uma expectativa. Vai realizar todos os meus sonhos. Quero comprar um carro zero. Meu líder me perguntou, acho que ele está pensando em me promover e me dar um carro zero. É um perigo, tá, gente? Tem de tudo, tá? Já vou falar que tem de tudo. Agora, se você vai na estratégia, se você vai com jeitinho, gente, anota. Daqui a pouco você consegue promover realizações de sonhos dentro da sua empresa com nada, com um negócio simples.
E às vezes numa reunião você fala, lembra aquele dia que você falou para mim que seu sonho era esse? Nós vamos fazer isso aqui na empresa tal dia. Às vezes é um negócio nada. Às vezes é uma coisa muito simples. E você foi estratégico o suficiente para captar. Por isso que eu estou dizendo, é de graça. É de graça. É você se disponibilizar para fazer algum tipo de análise, de compreensão. É uma pergunta pertinente para fazer cotidianamente. Cotidianamente. Como diz a minha irmã, Lai, você está me perguntando muitas coisas nos últimos dias. O que você está perguntando? Eles já estão mais acostumados, muitos anos, né? Eu fazendo testes com eles, né? Eu testo tudo lá primeiro. E ela brinca, ela fala, você está me perguntando muitas coisas. Falo, ixi, a minha estratégia não está dando certo, né? Mas, enfim, o importante é a gente entender, captar essa percepção em relação ao outro. Então, aqui eu gosto bastante de entender o que a ciência está trazendo para a gente, e ali eu vou falar de alguns elementos que nos ajudam a manter o engajamento para além da pirâmide que eu já trouxe. Porque só ali, gente, se você pensar em realização, se você pensar nessa questão mais fisiológica e começar a promover uma ação para cada um daqueles pilares, meu amor, você já está na frente da maioria. Agora, o que eu vou trazer aqui é um plus a mais, tá? É um plus a mais. Mas pegou aquela telinha e fez uma ação, não precisa muitas. Você já está à frente. Não tenha dúvida nenhuma disso. O que eu vou deixar aqui para vocês são tendências, a gente não consegue discutir isso aqui, isso é uma realidade, e você pode ir alocando isso no seu empreendimento, a começar pelo propósito. E aí que é uma polêmica grande, né? Qual o meu propósito de vida é? Não, calma. Nós não vamos romantizar nada aqui. Pensa o seguinte, o seu negócio existe, e eu estou aqui numa consultoria financeira, não posso nem falar uma bobagem, falaria, mas não posso, aqui eu não posso. Mas veja, o seu negócio existe e você precisa lucrar. Pronto. Tem que sobrar no seu bolso. E é indiscutível isso. Você precisa gerar emprego, gerar renda, promover várias ações em volta disso, tem uma contribuição social, perfeito, realiza os seus sonhos. Você como empresário que foi lá e se dedicou realmente, fez, indiscutível, tem que gerar lucro. Mas as empresas de hoje não podem gerar só lucro. Elas precisam de um propósito maior que isso. Não vai me bater, galera da NK? Não, né? Tá. Mas a gente viu acontecer na pandemia, você tem razão. De emprego porque não tem um propósito. Não é engajado. Exatamente. E esse propósito, ele pode ter uma conotação com o seu negócio, como pode ser que não. Você precisa de uma razão de existir para além do lucro. Porque o lucro nós não vamos negociar, você tem que ter ele. Mas a sua empresa, ela pode pulsar por algo a mais. Por algo a mais. Então, eu vou dar um exemplo. Acho que eu já dei esse exemplo aqui e talvez vou ser repetitiva. Eu tenho um compromisso muito grande em fazer com que as empresas sejam lugares que as pessoas queiram estar. Eu tenho isso como propósito. Por que eu tenho isso? Meu pai é um cara que foi um cara uma vida inteira CLT. Eu já vi meu pai chorar porque ele recebeu uma fala grosseira de um líder. Meu pai é um pai de família, nós somos 3 filhas. E eu já peguei ele chorando por uma coisa que ele ouviu de um líder. Da forma, não foi o que ele ouviu, mas como ele ouviu. E meu pai sempre foi apaixonado pelos lugares que ele trabalhava. Hoje eu já não sei se era paixão mesmo ou se era uma percepção de necessidade. 3 filhas. Uma vai para a faculdade, aí passa 2 anos, a outra vai... Sabe essas contas que a galera não fez lá em casa? Assim, o cara tem que amar o trabalho, né? Tem que amar o trabalho. Mas eu já vi, e não vi só ele, eu vi outros liderados das empresas que eu já passei se sentirem menosprezados por uma liderança que não sabia o que estava fazendo. E acabam ficando ali por uma necessidade, não por um desejo. E aí quando você passa uma vida inteira só na necessidade, só cumprindo a necessidade, você não tem desejo, você não coloca em evidência aquilo que você está pensando, isso é muito pesado. Sobretudo numa época que você não tinha grandes opções de empresa, é aquela ali, você trabalha e fica. Então, pra mim, eu preciso ganhar dinheiro, estava falando com a Fernanda aqui hoje, Fernanda, ganhar dinheiro, e aí? Me ajuda aí. Preciso ganhar dinheiro, a empresa tem que ter dinheiro, e a empresa de vocês tem que ter dinheiro.
Para além do dinheiro, eu quero que as pessoas sejam felizes no seu trabalho. O trabalho ele dignifica. E se a pessoa precisa abrir mão da sua dignidade, porque ela tem que pagar a conta, é pesado. E se o lugar ali é bom, é agradável, ele tem que estar no meu radar. Então tem empresas, por exemplo, que eu atendo de graça, que elas têm ainda não têm um potencial para pagar uma consultoria, você nota que não tem, mas tem um potencial para crescer e se tornar uma empresa diferente. Então, eu tenho um rol de evidência. Talvez seja isso, né, Fernanda? Talvez você já fez o meu diagnóstico. Entendeu? De graça. Mas veja, existe um tempo na minha vida que eu me dedico para esse voluntariado porque faz parte do meu propósito. Entendem o que é propósito? Você vai fazer para além do lucro. A gente tem, por exemplo, a empresa dela vai fazer 15 anos, né? A gente estava conversando sobre isso. É um pet shop. Pode ter um propósito com animais de rua, carentes, pode ter um viés para isso. Não vai viver só para isso, mas tem uma conotação, tem um braço nisso. Entendem, gente? O propósito encanta. O propósito, ele faz as pessoas se apaixonarem. E isso ajuda no engajamento. Isso ajuda no engajamento. Porque tem uma coisa assim, mas eu trabalho na empresa tal, mas só os donos que lucram. Eu não ganho nada. Desengajou. Se a empresa está crescendo, está desenvolvendo e não tem políticas de crescimento ou de plano de cargos e salários para aquela galera, essa galera desengaja. Porque às vezes a empresa poderia ter um propósito para além da lucratividade dos sócios, que óbvio precisa ter, mas a pessoa pode se apaixonar pelo legado que a empresa está deixando. Entendem isso, gente? Isso ajuda demais. Isso ajuda demais no engajamento. Sobretudo para essa geração. A geração do meu pai não importa com isso. Mas a geração de agora importa. Essa coisa do ambiente, da sustentabilidade, essa coisa da otimização de recursos, essa coisa do abraço à igualdade, essa coisa do respeitar o outro como ele é. É para além do propósito, obviamente. Mas como no Brasil a gente ainda tem muitas limitações nesse sentido, as empresas que abraçam são percebidas de uma maneira diferente. Elas olham para o ser humano de uma maneira diferente. Então, tá aí um bônus pensando em engajamento. A geração de agora se importa, ela olha para esse viés de propósito, né? Um segundo ponto é relacionamento. Lá na pirâmide já apareceu o relacionamento, eu trouxe de novo, porque a ciência está dizendo que sim, e eu vou ser fiel aqui com vocês. Se lá na sua empresa as pessoas não encontram um ambiente, espaço, lugar para se relacionarem, também ela vai buscar esse outro lugar. Então, eu vejo aqui que vocês têm um exemplo muito legal, que vocês se reúnem, né? Como chama aquele quadro que vocês têm? Exato. Tem um debate, tem uma interação, é um momento para as pessoas se relacionarem, é um baita de um exemplo. É uma interação, é uma conversa, você sai um pouco ali da sua rotina, você tem óbvio que tem uma metodologia, não é solto na casa da mãe Joana, mas você sai um pouco das... Às vezes né? NK não é um bom exemplo, tô ligado? Mas veja, né? Veja, você pode criar ambientes, o happy hour atende muito nesse sentido, você quebra um pouco o gelo, porque o ser humano tem necessidade de relacionamento. O ser humano tem necessidade. Eu já vi promoção de atividades nesse sentido que proibiram o celular. Nós vamos fazer um happy hour depois das 5, todo mundo sem celular, guarda o celular no armário. Mas... Não. Chama a família, vem, nós vamos ficar aqui sem celular. A gente vai se relacionar, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, é sem celular. É para você ficar aqui comigo, olha para mim. Vamos interagir, vamos dançar, vamos fazer... Para que as pessoas se olhem, se conectem. É uma maneira da empresa promover situações que gerem relacionamento. E relacionamento é um viés de engajamento. Se na empresa as pessoas não têm um ambiente, um espaço, uma conotação relativa ao relacionamento, ela está propensa a reduzir o engajamento, a diminuir o engajamento. Veja, é uma necessidade básica e quem não se sente parte não engaja. É assim. Se a empresa está fluindo bem, os colaboradores estão conectados e tem 2, 3 que eventualmente não encaixou ali, está muito propenso para perder o engajamento dessas pessoas, porque elas não estão inseridas, elas não estão conectadas. Faz sentido isso, gente? É preciso criar esse tipo de ambiente internamente. Se vai ser o churrasco, se vai ser o happy hour, se vai ser um clube do livro, é preciso ter. Se você tiver
ação desses exemplos que a gente está trazendo já é super. Faz uma, daqui a pouco essa puxa outra, mas é criar esse ambiente de relacionamento. Aumenta muito a perspectiva de engajamento. Aumenta muito. Para a galera da NK, quem é funcionário aqui da NK? Como é que é a experiência de vocês com esse quadro, com esse, né? Os sócios fecham os ouvidos. Diga para mim, como é que é para vocês essa experiência? Quem quer dizer? Não só sobre essa que você falou, Randy, porque a gente tem várias. Perfeito. Me dá uma... Me diz como é que é para você a perspectiva de relacionamento e essas interações que vocês fazem aqui. Aqui, Me diz. A gente tem bastante a parte de engajamento no sentido do relacionamento. Tem várias atividades, e não só os próprios sócios que levantam, mas o próprio colaborador também. Por exemplo, o Luiz aqui levantou o NKBook. Então a gente tem, a cada 2 meses, dependendo do nível do livro e outra, do engajamento do livro, sempre vem gente. Então, que legal. Sábado, parte da manhã, tem um café e todo mundo é convidado a participar, mesmo que não está lendo o livro, a debater sobre o livro. Perfeito. Já saiu muitas coisas boas, até parte do processo operacional aqui dentro, como para mim falando de crescimento pessoal, de desenvolver algumas técnicas que eu não tinha, porque a gente não foca em finanças nessa parte, né? Tá. Porque aqui a ideia é ser todo mundo, ser especialista de outras áreas, porque às vezes na nossa reunião a gente precisa trazer para o cliente perspectivas diferentes, né? Então a gente traz esses livros, e foi a ideia do Luiz, e todo mundo participa, inclusive os sócios, que é bem bacana no parte do relacionamento. Entende, gente? Coisa boba? Pode falar. Boba. Pode falar, pode falar. Nesse último evento a gente teve um momento de celebração, celebrar conquistas. Teve uns queridos nossos que comprou casa esse mês, a gente fez uma celebração. Comprou uma cama nova, comprou um sofá. Perfeito, né? Mas não é bobo, é perfeito. Sim, é perfeito. E a hora que você falou, na hora eu lembrei. A Fer trouxe assim, falou assim, celebração. Quem tem alguma coisa pra celebrar? E aí levanta, e aí tipo, conectam muito. Sim. Momentos, e são pequenas coisas que a gente vai conquistando, né? E acho que aquele... Relacionamento. Sensacional. Entendem isso, gente? R$0, tá? Para de inventar moda. R$0. R$0. Baseado no conhecimento que você está adquirindo aqui e entre outros lugares. Perceba, será que essas pessoas... Vou pegar o gancho, tá? Da celebração. Será que esse seu colaborador, quando ele comprou a casa, ele realmente refletiu, celebrou lá na casa dele ou com os amigos dele, tal qual ele fez com você? Talvez não tenha feito. Talvez a hora que ele deu aquele movimento de êxtase mesmo, poxa, conquistei, talvez foi lá naquela ocasião. Talvez não tivesse feito em outro momento. De novo, a empresa marca, aquilo preenche, aquilo aquece. É gente, não é máquina. É gente, sente, pulsa. Talvez não tenha pensado sobre as conquistas, é tal qual o exemplo do vídeo que eu comentei. Talvez não tenha pensado nas conquistas que teve ao longo dos últimos 5 anos. Pensou com você, viveu essa experiência com você, aqueceu ali com você, dentro do seu negócio, na sua marca, fazendo reflexões importantes sobre o que passou. R$0. A gente tem um que vale dinheiro aqui. Aí tá vendo? O povo de Fina não deixa eu falar R$0. Eu tento, tá, gente? Eu tento. Mas não deixa. No mesmo nível, então. Aí é bom. Tá vendo? Tira dinheiro do... Viu o prazer? Viu o prazer? Tira dinheiro do sócio. Fica pouco a gente tem, então. Essa mesa aí fica aqui. Tá vendo? Eu posso imaginar. Relacionamento, boas lembranças, boas memórias. Gente, uma coisa de relacionamento é assim, ó. Manda um presentinho pra família. Manda um chocolatinho pro filho. Sabe assim? O dia que o cara estiver chateado em casa, a esposa vai falar assim, não, calma, é só uma fase, essa empresa é tão boa. Às vezes porque você mandou um chocolatinho pro filho, pra criança que nasceu. Relacionamento. Se conecte com as pessoas. Quanto mais distante você está delas, mais distante você está do resultado que você está buscando. O jogo é gente. O jogo é gente. Não tem que puxar saco de ninguém, porque na hora de entregar o resultado tem que vir. Mas, puxa, às vezes você vai gastar um tanto de dinheiro com panetone, por exemplo. E às vezes lá na casa do cara ninguém come panetone. Aqui fica lá em casa não come, tá? Já vou contar aqui logo. Não come, não precisa mandar. Vocês entendem, gente?
Aí você nem sabe, às vezes você vai mandar uma caixinha de chocolate, um negocinho com uma carinha do filho, um Papai Noel, não sei o quê. Vai fazer um show lá pra turma. Mas todo mundo manda panetone, né? O que eu vou fazer? Eu mando panetone. Isso quando é peru. Quando é o quê? Peru. Ah, não, gente, vamos chorar. Não, gente. Às vezes é só uma conversinha, assim, às vezes é um negócio simples. Vai mandar na casa da pessoa um recadinho. Gente, pensa um recadinho, sabe? Poxa, dá para personalizar, conecta, sai do celular, conecta com as pessoas. É outro tipo de conexão, relacionamento. A galera gosta, engaja. Veja, sua marca é uma marca forte, as pessoas querem trabalhar com você, você vai fazer uma atração. Atraiu as pessoas, integra, dá feedback, tem happy hour, tem os eventos, a pessoa fala, opa, tava tudo padrãozinho, de repente quebrou aqui, ó. Eles são diferentes. Aqui eles fazem coisas que eu nunca vi. Eu já trabalhei em X empresas do meu segmento. Não tem esse tipo de coisa. De novo, a sua marca fica um pouco mais forte entre as pessoas. E aí você vai atraindo mais gente, você vai se conectando, aí tem as entregas. É cíclico. É cíclico. Agora, a sua marca tem que ser forte na mente dessas pessoas. E às vezes eu escuto assim, mas lá na minha empresa é muito bom, porque quando tem que cobrar, cobra, e a hora da gente celebrar, celebra. Eu falo, legal, lá é bom de trabalhar? Não, excelente, lá é sim. O meu líder é tatum. Mas a hora que é pra gente interagir, eu falo, assim você já falou, é relacionamento. Não tem problema nenhum cobrar, aliás, tem que cobrar mesmo. Mas precisa ter essa, sabe? Trazer essa humanização. Aliás, eu fico pensando, onde é que a gente se perdeu? Onde é que a gente se perdeu? Porque, de novo, ele não vai deixar eu falar, né? Mas, de novo, é R$0. R$0. Sabe? Diga, Arthur. Eu tenho até um apontamento que é interessante. Por favor. Tem relacionamento, às vezes você nem precisa cobrar. Porque a pessoa se sente culpada. Ela fala assim, nossa, tô com vergonha. Né? Depois tem que ficar dando chocolate. Depois tem que ficar puxando de novo, né? Você tem toda a razão. A pessoa, por quê? Isso chama, a pessoa está engajada. É para além do que você solicita, ela entende. Agora, gente, a gente faz isso em uma semana? A resposta é não. A gente faz um pouquinho hoje, faz um pouquinho semana que vem, faz um pouquinho mês que vem, a gente vai construindo, a sua marca vai ficando forte, a pessoa vai percebendo. Gente, é mão na massa, não fica tentando achar uma forma milagrosa, porque não tem. Vai por mim, eu já estou pesquisando tem muitos anos. Não tem. O básico funciona. O olho no olho funciona. A pessoa se sentir respeitada funciona. Um acordo bem feito, um alinhamento, preto no branco, para a pessoa não ficar criando expectativa. Não, é isso que a gente vai fazer e fora isso a gente não vai fazer. Ajuda muito. Eu vou falar um pouco sobre isso, né, no senso de justiça, já a gente vai ver. Então, cuidado com os preferidos na hora do relacionamento. Cuidado com as situações de preconceito. Laís, na minha empresa não tem preconceito. Você já investigou? Não, mas não tem. Você não investigou, você não sabe. Às vezes tem alguém lá sofrendo algum tipo de preconceito, você nem sacou. Essa pessoa perdeu a conexão no relacionamento. Essa pessoa próxima a desengajar. Existem possibilidades para a gente olhar para isso. Tem pessoas que você tem que ficar um pouco mais atento e perceber se não está acontecendo nada. A gente tem, na nossa sociedade, a gente consegue identificar facilmente. Você vai ter um olhar um pouco mais atento, de graça, de novo. Porque você não vai tolerar preconceito na sua empresa, que você vai prejudicar o relacionamento, logo o engajamento. Entendem? Os preferidos que eu sei que vocês têm, vocês precisam deixar mais escondidinho, fazendo favor, se não for pedir muito. Porque tem os preferidos, mas os que não são preferidos percebem que não são e se sentem distante da situação. Daí faz igual mãe, né? Não tenho preferido, tudo igual. Tudo igual, Laís. Não tenho. Tem, gente. Tem, eu sei que tem. Tem gente que você fala uma vez, resolve. Tem gente que você fala 15. Tem ou não tem preferido? Né? Tem um abençoadinho, é 15 vezes tem que falar. Dá certo.
Então, a gente tem, sim, as preferências, mas a gente tem que gerenciar isso de uma maneira diferente. Aliás, você tem que perceber aquele que não é o seu preferido e por que ele não é. E o que é que você vai fazer para desenvolvê-lo. Com limite, tá, gente? Não é para desenvolver gente com 10 anos. Então, eu estou desenvolvendo início, meio e fim. Se não deu certo, essa pessoa não é para você, vamos para frente. Não dá para ser, não, quanto tempo que ele está com você? 15? A gente, estou desenvolvendo. Né? Não dá, tem jeito. Reconhecimento. Outro gatilho para vocês pensarem. Mas eu quero ter engajamento, então foca em reconhecimento. Quando dá errado, você chega e dá um feedback, né? Dá pezinho na porta, bem delicado. Uma gracinha. Mas aí deu certo, ninguém elogia. Quem você elogiou lá na sua empresa essa semana? Anota aí no papelzinho, no celular, o nome da criatura que você elogiou. E que você agradeceu. E que você sinalizou que está indo bem. Anota aí para mim. O ser humaninho que está mandando super. Não é porque não tem. É porque eventualmente você não prestou atenção e achou que não precisava elogiar. E eu estou te contando, precisa. A pessoa, isso é uma necessidade. Ela vai entender que ela está no caminho. Você não tem que ficar fazendo isso todo dia, mas você não pode passar uma semana. Não é possível que não tenha alguém lá que mereça um elogio uma vez na semana. Não acredito. A gente esquece. E em casa também tá, gente? Dizer que o cabelo tá bonito, que é legal. Eu saio da manicure e falo, hã? Né? Porque senão não vê. Não vê. Perceba, a gente tem essa necessidade. A gente tem essa necessidade. Não custa, gente, elogiar, reconhecer, valorizar, agradecer. Por favor. Uma coisa que a gente estava conversando essa semana, eu e o Iago, é que o que o gestor diz, assim, ele é amplificado, né? Sim. Se a gente tivesse falado no megafone, assim, total. Seja coisas boas, né, a pessoa se preenche, né, do reconhecimento, seja, às vezes, uma coisa ruim que, nossa, você só deu um toque, mas a pessoa, tipo, ouviu aquilo daquele tamanho, porque parece que está num megafone. E quando é a coisa ruim, a gente tenta minimizar e às vezes falar de uma maneira mais leve para a pessoa não amplificar. Tá. Mas quando a coisa é boa, às vezes a gente não percebe que isso também pode ser amplificado por ela. Total. Então, dizer que uma certa frequência é... Total. E, Fernanda, você falou uma coisa que me leva para uma outra direção, que é assim, se você, como líder, como dono da empresa, só fala do que não funciona, vai chegar um momento que seu funcionário não te escuta mais. Sabe por quê? Você está falando, isso aqui é sério, tá, gente? Você está falando, mas na cabeça dele ele está assim, mas não vê as coisas que eu faço, né? Isso aí eu não fiz, mas não vê o que eu faço. Então quer dizer que ele está falando e você está falando e a pessoa está buscando uma resposta porque aquilo já está doendo nela faz tempo, porque é só o que não funciona. Diferente de quando você tem o hábito de elogiar, a hora que você chega com uma informação um pouco mais pesada, fala, não, é porque realmente é. Porque quando eu estou acertando, ela fala comigo. Entendem a diferença? Tem coisas que são ditas e que a pessoa não capta. E ela não capta porque ela está buscando uma resposta, porque ela não entende que aquilo é justo, que é até um próximo tópico nosso ali. Se você eventualmente elogia, traz os pontos, aquilo... Tá perfeito, tá dentro do que eu estava esperando, obrigado, parabéns, era isso que eu esperava de você. A hora que você precisa chegar um pouco mais forte, a pessoa fala, você tá falando isso, é porque realmente porque quando eu acerto ela me fala. Vocês entendem, gente, o que eu tô dizendo? De graça, de novo. Por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer valor no outro? Lá, se eu ficar elogiando demais, vou ter que aumentar o salário. Sabe o que é isso? Talvez seja, mas é equivocado ainda assim. Ainda assim é equivocado. Imagina você trabalhar um mês inteiro e não ter clareza se você está mandando bem ou se está mandando mal. Dá para desengajar, gente? Diz aí para mim. Dá para desengajar, é legítimo desengajar num cenário assim. E de novo, não precisa vestir uma roupa de gala para dizer que a pessoa está mandando bem.
Não precisa, é mais simples que isso. Ah, eu queria comentar contigo. Às vezes você está no filtro pegando água. Ah, tá vendo? Só porque eu falei que era de graça, ele falou, agora vamos economizar. A luz não é de graça. Veja, às vezes a pessoa está ali numa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento. Às vezes ela olha e ela pensa assim, será que vale a pena eu ficar aqui? Nem sei se eu estou indo bem. Nem sei se está dando certo. E aí, gente, é inevitável. Não tem como. A pessoa vai buscar... Perceba, ela vai buscar atender essa necessidade em outro lugar. Ela vai achar um jeito, porque é uma sede. Sabe assim? É uma sede. Eu não tenho aqui, eu vou ter isso onde? É uma sede. E o reconhecimento é tão necessário, porque a gente sente necessidade de reconhecimento. Total, o tempo inteiro. O gestor que sente necessidade de reconhecimento. A gente que senta na mesa da gente, volta e meia a gente escuta algumas pessoas falando, pô, mas eu faço tudo isso, ninguém vê. Ah, mas eu dou isso, a pessoa não presta atenção. Então, o reconhecimento é uma coisa que a gente também busca. Total. A gente fica meio pautado, pá, mas eu vou ter que ficar falando que a pessoa é boa o tempo inteiro. Sim, mas se tivesse alguém falando pra você que você é bom o tempo inteiro... Você ia amar. É claro, né? Porque a gente esquece que a gente também precisa, né? Não é máquina, é gente. É gente. Sabe? Eleva o sentimento de realização, né? O tapinha nas costas, ele, por si só, ele não engaja. Por si só, ele não engaja. Ele potencializa uma centena de outras coisas. Uma fala, um olhar. Às vezes vai ser uma coisa simples. Vai ser uma coisa simples. Você trazer uma evidência, trazer uma informação. Por isso que eu estou dizendo, líder sem tempo não consegue fazer isso aqui. Líder que faz tudo na empresa não consegue fazer isso aqui. É preciso caminhar nessa direção de começar a perceber, gente. Hoje a gente fala que o mundo é dos dados, né? Quem tem dados, quem tem informação, tem muita coisa para poder desenvolver, para desbravar e tudo mais. E a sua empresa emite informação o tempo inteiro, através da relação das pessoas. E você tem que estar lá, opa, isso aqui é importante, isso aqui eu vou usar, vou criar uma política, isso aqui. Copia e cola não é legal. O que é legal é personalizar para a sua realidade. O copia e cola, ele serve de inspiração, mas você adapta para a sua realidade. Pensando nisso, pensando em políticas de reconhecimento. Porque, veja, eu avalio as competências do meu colaborador, isso pode ser um caminho, tá? Um passo a passo possível. Eu treino, eu tenho um plano de desenvolvimento de carreira. O seu melhor funcionário, qual que é o próximo passo dele? Ah, Laís, eu não sei. Ele vai buscar esse próximo passo em outro lugar. E a hora que ele buscar, você vai ficar chateadinho, vai falar assim, não, não vai. E, de novo, ele até pode ficar, mas ele não vai ficar com o mesmo entusiasmo. Esse plano de carreira, ele é importante para você saber qual é o próximo passo. O que eu preciso fazer? Em empresas do agronegócio, por exemplo, é muito comum o cara dizer assim, aqui não tem mais o que fazer, tá? Aqui a gente tem uma política para você se tornar sócio. E é no máximo X%. E acabou. A pessoa ela fala, opa, entendi. E tem gente que larga a carreira e vai começar uma carreira do zero, porque é munido por esses desafios. E ok, mas essa não é a maioria. A maioria fala, beleza, cheguei. Às vezes chega com o ego inflado, aí eles me ligam e falam, Laís, o que é que faz? Vamos jogar da ponte, né? Uma vaidade dessa. Mas não, vamos cuidar, vamos olhar, né? Vamos tratar com carinho. Mas é difícil, porque a pessoa chegou se achando, né? Fala, não, calma, calma. Agora é a hora do seu legado, né? Agora é a hora do que a galera percebe sobre você. E aí a gente vai ler com jeitinho, né? Psicologia, né? Dá certo. Mas veja, os salários, os benefícios, os desafios constantes. Tem pessoas aqui que se engajam pelos desafios. A gente viu aqui hoje mais cedo. Eu dou um feedback e esse feedback retroalimenta essa percepção. Eu sigo avaliando, ou seja, eu tenho um processo pautado em reconhecimento. Mas eu não quero fazer nada disso. Então você pega o que você alinhou com a pessoa e a hora que você estiver tomando café fala, obrigado pelo que você está fazendo. É melhor do que nada. É melhor que nada. Já é um caminho para o reconhecimento. Gente, o que não pode? Em hipótese nenhuma. O que não pode? Você não fazer nada a esse respeito. O piloto automático te consumir. Você fazer um montão de coisa lá na sua empresa, não fazer nada disso.
não vai me ligar depois para lá e dar palestra para o povo engajar. Nós vamos brigar no telefone. Não venha me ligar para isso. Porque isso aqui é contigo. Eu vou lá para outra coisa. Eu vou lá te ajudar, levantar sua moral, falar os líderes precisam. Eu vou lá para outras coisas. Mas para isso aqui, não. Isso aqui é contigo. Isso aqui é contigo. Então eu vou falar um monte de coisa bonitinha, não vai adiantar nada, vai durar 2 dias. Em geral, a equipe conhece o salário do mercado. Se você está pagando R$100 a mais que o mercado, a equipe já gostou. Às vezes eu encontro empresa que está pagando 300 a menos. Ah, mas fulano quer sair. Meu amor, deixa eu te contar. Ele pesquisa, ele conversa, ele interage, ele tem outras pessoas da mesma área. É você que tem que se antecipar. Qual é a média do salário na posição X lá dentro da sua empresa? O que o mercado paga? Você vai trabalhar suas metas para ter condição de ficar um pouquinho acima do mercado. Ah, mas a folha de pagamento é cara. Claro que é. A vida inteira foi. Você vai trabalhar estrategicamente o desenvolvimento das suas metas para pagar isso, meu amor. É o cliente. Essa é a pessoa que vai pagar essa conta. E você vai engajar. Você vai engajar o seu time levando em consideração que você está acima do mercado. É só fazer um pouquinho de conta. E olha que vocês têm NK para fazer conta para você. Olha que coisa, tá muito mais fácil. Em outros lugares eu tenho mais dificuldade. Laís, e essa conta? Eu falo, Fernanda, e essa conta? Né? Você tem quem faz a conta para vocês. Coloca para dentro, embute no custo. O cliente vai pagar isso. Seu funcionário vai trabalhar feliz. Ai, Laís, mas dinheiro engaja? Dinheiro engaja. Vocês que falaram aqui hoje mais cedo. Dinheiro engaja. É só dinheiro? Não é. Mas dinheiro engaja. Ai, Laís, eu achei que dinheiro era a última coisa. Né? A pessoa vai lá na Shein e enche o carrinho. 300 coisas lá, tem que pagar. Né? Não tem um negócio, essa roupa que eu vou comprar. Eu nunca comprei. O carrinho é uma graça. Uma hora eu vou comprar. Alguém compra, depois me dá uma dica. Vocês comprar alguma coisa lá. Mesmo? Meu amor, eu não tenho coragem de clicar naquele negócio de pagar. É você que vai me salvar. Elogio sincero potencializa o resultado. Gente, pelo amor de Deus, olha no olho das pessoas. Para de ser subjetivo. Sente o outro. Sente a pessoa. Se a pessoa merece, para que você vai hesitar? Faz conta. NK, resolve isso aqui. Quero pagar isso aqui, dá um jeito aí. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Não sei, ajuda aí. Mas eu quero fazer, vou ficar acima do mercado. Gente, é postura, tá? É protagonismo, é liderança que faz isso. Ah, o pessoal está desengajado, vou chamar a Laís. Não me chama. Só depois que você fizer isso aqui. Não me chama. Não vou. Justiça. Percebo que a empresa está sendo injusta comigo. Desengajou. A empresa falou que ia fazer isso, passou 3 meses, não fez. Desengajou. Desengajou. Ai, mas eu nem percebi. Desculpa, se você não está na gestão do seu negócio, você vai ter problemas. A pessoa está percebendo essa injustiça ou essa sensação, às vezes nem é. É só ela que está percebendo. Às vezes é uma informação que ela não tem. É você que tem que sacar isso. Você não anda na empresa, você tem um problema. E se você não anda na... Porque, gente, às vezes o empresário ele anda procurando o defeito. Isso aqui não pode fazer, hein? E às vezes é assim, ó, o cara é dono e ele tem um gerente. Ah, isso aqui é... Olha... O cara é dono e tem um gerente. Aí ele anda na empresa. Aí o que ele faz? Delibera para o colaborador do gerente. Aí o funcionário fica assim, é o dono ou é o gerente? Porque o dono falou isso, mas o gerente falou isso. Aí daqui a pouco ele fala assim, não aguento trabalhar aqui, é uma bagunça, eu não sei quem que eu respondo, é muito cacique para pouco índio. Desengaja. Laís, mas eu pago bem. Eu falo, mas não sabe conversar com a pessoa. Dono delibera com o gerente. Gerente delibera com o time. O dono viu, ficou chateadinho, liga pro gerente. Põe na conta dele. Ele é cara de confiança, ele que se vire. Mas não é você que fala com o time. Porque o time, na hora que ouve a sua voz, fica assim, ai meu Deus, não, porque a dona veio aqui, porque a dela falou. Por isso que eu gosto, o dono tem que ter alguém intermediário ali. Porque daí ele é a última instância, sabe assim? Até combina, né? O justiça não tem a última instância. O dono é a última instância, tem que ter alguém para quebrar um gelo ali. Tem que ter um gerente que fala uma coisinha que você queria falar, mas você não pode. Mas o gerente pode.
Olha que sensacional. Você vai ali, ó, equilibrando. Diga. Oi? E se não tem, o gerente, o dono vai precisar equilibrar a sua fala para não levar para a última instância uma coisa que pode seguir etapas. Entende? Talvez eu vou deliberar uma situação mega desafiadora naquele momento, sendo que eu poderia dar 3 passos para a pessoa fazer. E às vezes o dono está meio sem paciência. E aí isso pode se perder. Mas eu gosto de ter alguém para quebrar ali, sabe? Pode ser um coordenador, pode ser um supervisor. Mas essa é uma prática muito comum. Às vezes tem e o gerente fica perdido, porque ele fala uma coisa de manhã, o dono fala outra à tarde. E o colaborador não faz nenhum nem outro, fica travado assim, esperando alguém salvar. Alguém tirar ele dessa selva. Desengaja. Se acontece isso um dia, não é o problema. O problema é que acontece hoje, amanhã, depois ninguém nota, ninguém vê. Então, se não tem, o dono tem que ter um cuidado ainda maior. Mas se tem, ele consegue orquestrar com o gerente ali, quebrar isso, sabe? Deixar isso melhor estruturado. Porque nessa questão de justiça, às vezes um erro pequenininho, que nem é culpa sua, a contabilidade mandou uma coisa errada, mas você não tem um crivo de conferir, às vezes o funcionário viu que estava errado, morre de medo do dono, não quer falar nada, mas ele tem um sentimento assim, nossa, eles estão mandando errado. Não, a contabilidade sabe. Eles sabem muito bem que está errado. Está diferente do que a gente combinou. Dá para colocar uma política ali, alguém que vai conferir, que vai checar se está certo. Porque um errinho assim, ó, sentimento de injustiça. Ah, eu tinha mais possibilidade de ser promovido, não fui, fulano de tal foi. Qual era o critério? Se o critério não ficar claro, a pessoa vai ter esse sentimento de injustiça. Isso também desengaja. Ah, mas eu tenho mais competência. Não. O critério era esse. Esse aqui você cumpre, esse aqui não. Um dia vai chegar. Vou conseguir trabalhando para isso. Agora, não estabelecer o critério, abriu precedente para a injustiça. Ou para o sentimento de injustiça, o que é pior. Às vezes você não está sendo injusto, mas a pessoa tem esse sentimento. E aí, meu amor, o desengajamento, ele vem mesmo, não tem jeito. Por isso a clareza na fala, sobretudo os donos, porque daí você não tem segunda instância. Falou, tá falado. Porque o gerente pode dizer assim, não era bem isso, eu entendi mal. Vou ver direitinho com a diretoria. O dono é mais complicado. Pode, né, errar, voltar, enfim, mas é mais complicado. Clareza nos processos, clareza nos acordos, clareza na expectativa, honestidade como um pilar padrão. A gente vai falar do que tem que ser dito. Mas a palavra da vez aqui nessa questão de justiça é clareza. Fala 50 vezes até a pessoa entender. Prega na parede, coloca no refeitório. Torna a regra clara. Para a pessoa saber, estou dentro da regra, estou fora da regra. Agora, estou fora da regra, fui penalizado por isso, mas eu não sabia, está sendo injusto comigo. Tem que tomar cuidado, gente. Questões de contabilidade, questões financeiras, acordos, aquilo que você promete. Eu canso de ver sócio que promete promoção e o outro sócio que olha e fala assim, não, fulano não merece. O outro está lá esperando porque o sócio falou que era. E tem o terceiro que não, jamais, promover agora, não tem competência para isso. E o funcionário está assim, vou ser promovido ou não vou ser promovido? Aí não é promovido, alguém é promovido na frente dele por algum motivo. Sentimento de injustiça. Ele fala assim, vou ficar aqui até eu conseguir alguma coisa. Melhor. E daqui a pouco sai. Sim ou não, gente? Mais comum do que a gente imagina, né? Tá aí no dia a dia, tá acontecendo o tempo inteiro. O que eu faço? Eu vou prevenir tudo que pode gerar um sentimento, uma percepção, uma dupla interpretação, eu vou eliminar. Eu vou eliminar. Eu não gosto de olerite que vem direto da contabilidade, vai direto para o funcionário. Alguém tem que fazer esse crivo, no mínimo. Ah, não, mas a contabilidade faz. No mínimo, você, uma vez a cada 3 meses, dá uma checada. Vê se você não vê nada diferente, anormal. Não precisa ser todo mês. Mas você dá uma checada ali a cada 3, 4, 5 meses e fala, opa, tem alguma coisa que não está legal. Então, esses bônus que eu estou colocando aqui para vocês é para além daquela pirâmide, mas tudo isso vai contribuir para que você aumente o engajamento. Veja, tem alguém no seu time que já sofreu alguma injustiça? É uma pergunta importante. Ah, mas eu não sei. Tem que começar a olhar para isso. Porque se tiver esse sentimento lá, você está perdendo em engajamento. E daqui a pouco você vai ter uma surpresa desagradável.
Quer ver outra coisa? Como a gente tem cobrado uma estrutura mais transparente? Clareza e transparência, gente, tem que fazer parte da nossa rotina. As pessoas, assim, às vezes, elas entendem o que elas querem entender. E aí, se você não for cauteloso com isso, você vai sofrer as consequências. Não é verdade? Você vai sofrer, a pessoa entende o que ela estava mais fácil para ela. Ela fala, é isso, é o que ela queria ouvir. Mas não necessariamente era aquilo que estava previsto. Então, esses elementos precisam ser cada vez mais percebidos e compreendidos, seguido da realização, que é para a gente fechar. Se a pessoa não se sente realizada, o tempo dela com você é curto. Quanto mais ela se sente realizada, por isso que eu falo que uma empresa que decide parar de crescer, ela decide fracassar. Porque o funcionário quer movimento, a empresa está crescendo, eu estou numa empresa que se desenvolve, que amplia, poxa, vou ter possibilidades. Se a empresa está meio estagnada, a pessoa já olha e fala, não vai ter muito espaço para mim. E, eventualmente, você vai ter um turnover mais alto, porque a pessoa vai buscar esse espaço em outro lugar. Entenda que, quando a pessoa quer um plano de carreira, quer crescer, quer se desenvolver, a empresa tem que comportar isso. Se a empresa não tem perspectiva de inovação, ela não vai oferecer isso. Logo, a pessoa não fica. E a gente, como líder, cria uma expectativa de... Está comigo há muitos anos, aprendeu a trabalhar comigo, vai se aposentar aqui. Esquece isso. Na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer. Por conta de necessidades e desejos. A pessoa tem necessidades, ela tem desejos, a família cresceu, ela quer... Vida. Está aí. Se a empresa está indo, a pessoa fala, não, eu vou ficar aqui, porque daí eu vou seguir junto. Mas se a empresa está estagnada, não vou ficar, não me cabe aqui. Os meus projetos, os meus sonhos não cabem aqui. E ok, tá, gente? Se falar, não quero, é isso aqui, tá resolvido para mim, beleza, mas entenda que você vai perder pessoas boas em função das necessidades e desejos que a gente já discutiu aqui. Não sofre com isso. Tem funcionário que tem perfil para ficar na empresa que já deu, opa, é isso aqui, esse faturamento tá legal, não vou mexer muito. Tem empresa para ir, tem colaborador para esse tipo de empresa. Mas a geração que está chegando é movimento. É ter autonomia para fazer mais, é se sentir realizado, é ampliar a renda. É isso aí. E tem empresários, por exemplo, que eu atendo, que tem 5 tipos de negócio diferentes. Ele nunca manda o funcionário embora, ele só troca. Sai daqui, não. Esse seu perfil, se você ficar aqui, você vai gostar muito, porque ali tem muito desafio. Troca, tem todos os perfis. Vai fazendo assim, ó, com o pessoal. Não são todas as empresas assim. Então, a gente também tem que entender a nossa limitação. De repente, seu tipo de negócio é aquele profissional e, eventualmente, ele vai sair e você vai ter uma rotina de treinamentos internos e técnicos para moldar outras pessoas. Aceita isso. Não fica sofrendo. Mas ninguém para aí. Não, entenda o motivo. A pessoa não fica porque o perfil de empresa não conecta. Você tem que acertar nessa contratação. Faz sentido isso, gente? Perceba o quão essas questões podem elevar o nosso nível de engajamento e fazer com que o colaborador realmente esteja perto. É um exercício de prestar atenção no outro. É um exercício de fazer uma análise, ter uma percepção daquilo que aquela pessoa tem condição de oferecer dentro do seu negócio. E às vezes você está criando uma expectativa alta de alguém que não vai se conectar. Às vezes você imaginou uma coisa, mas não é bem aquilo. E aí a pessoa desengaja, você fica chateado. Nossa, mas eu fiz de tudo. Tá, mas você não fez o básico. Quer entender a necessidade daquela pessoa. Eu fiz de tudo, eu aumentei salário. Tá, mas às vezes não era isso. Às vezes não era isso. Então a gente também precisa parar de romantizar essa ideia de que assim, mas eu fiz tudo. Tá, mas vamos estudar o caso, né? Na faculdade a gente fala muito disso. Vamos estudar essa situação para a gente tirar os pontos que realmente a gente acertou ou que a gente errou. Agora, se a gente não dedica tempo, e de novo, gente, a moeda aqui é tempo. Várias coisas aqui eu falei que era de graça, mas tempo não é. Tempo não é. Deixei para o final, que é para você, né? Mas é tudo de graça? Não é tudo, porque o tempo não é. E você precisa dele. Eu preciso que você entenda que se você tem alguma intenção de engajar pessoas, você precisa investir tempo em entender pessoas.
O livro ajuda, a palestra também, a consultoria está aí. Estou aí para vocês. Para além disso, você tem um domínio muito profundo do seu negócio. O jogo é contigo. Seja líder, seja dono de empresa, você tem o domínio. É contigo a coisa. É você que percebe. Eu vou lá na sua empresa, eu vou te dar os mecanismos, eu vou te dar os caminhos, eu vou te dar as possibilidades, nós vamos conversar sobre. Mas a profundidade é sua. A profundidade é sua. Pelo seu know-how, pela sua expertise. E o seu time talvez está pedindo socorro para ser visto, percebido, reconhecido, se sentir realizado. Sabe assim? Às vezes está pedindo socorro. E esse seu olhar, essa sua conexão, poxa, tende a fazer muita diferença. Muita diferença. Então, na pior das hipóteses, Laís, é muita informação? Sim, é muita informação. No mínimo, olha para aquela pirâmide. Porque talvez você está buscando engajamento num lugar que não vai sair. Não vai sair. No mínimo, as pessoas precisam se sentir realizadas, acolhidas, satisfazer suas necessidades básicas. E você vai precisar trazer caminhos. Pensa que você é o mentor da sua equipe. Você vai precisar trazer caminhos, não para simplesmente atender uma necessidade sua, mas para fazer a pessoa pensar sobre certas coisas, que eventualmente ela não pensou em lugar nenhum. Às vezes a gente fala assim, tá, mas em pleno século XXI a pessoa não sabe que ela tem que gastar menos do que ela ganha. Sim, o óbvio está aí para a gente desvendar, você vai ter que falar sobre isso. Então, é um exercício de prestar atenção no outro. É um exercício de olhar para o outro. Gente, a gente não está se olhando. A gente não está se percebendo. O jogo do empresário é entregar soluções. O jogo do gerente é entregar soluções. Se você não conhece o problema em profundidade, a sua solução é medíocre. A sua solução é copia e cola. A sua solução dura pouco. Agora, se você presta atenção no que está acontecendo e desvenda o que tem por trás daquilo que o funcionário está falando, você vai numa solução mega assertiva e que, muito possivelmente, ela é de graça. Ela é de graça. Ela demanda a sua dedicação, ok. Mas, em geral, a aplicação dela é de graça. Desejo que vocês engajem o time de vocês com as ferramentas que vocês têm, baseado no que a gente discutiu aqui. Baseado no que a gente discutiu aqui. Não menospreze aquilo que já foi testado, aquilo que já foi validado. Não fica tentando achar a pílula mágica. Não tem. Não tem. Tem várias coisas que vão complementar isso aqui? Tem. A gente vai fazer uma pesquisa de clima, a gente vai... Tem várias ferramentas. Mas o seu olhar, poxa, o seu olhar importa muito nesse movimento. Olha para as pessoas. Olha para as pessoas. Obrigada por hoje.